のまるでできるってわけよ。体もね。やめろ！ E bom, o Oda já afirmou que não haverá romance entre o Chapéu de Palha. Inclusive, essa foi uma regra estabelecida para o live action de One Piece. Ele não queria que a Netflix criasse um laço íntimo entre os membros do bando. Pelo que eu vi, o único momento que acontece algo desse tipo é com o Soap e a Kaia. Diferente do mangá e do anime, na Netflix os dois se beijaram. E isso é tão raro de acontecer em One Piece que eu confesso que eu estranhei um pouco. O protagonista do anime é aquele clichê do herói de animes shonens. O Luffy é meio desligado e não liga para relações íntimas. É praticamente como Goku Dragon Ball, que não sabia nem o que era beijar. E o Luffy não é muito diferente. Ele também parece não ter noção desse tipo de coisa. Ele nem sabia que tinha um pai. Portanto, para o Chapéu de Palha, mesmo no final da história já adulto e amadurecido, entrar no relacionamento amoroso vai ser muito difícil. Eu sinceramente não consigo imaginar o Luffy beijando alguém. O criador de One Piece evita tanto esse tipo de coisa, né, que quando acontecer vai ser muito estranho. Diferente do Sanji, que a todo momento dá em cima das mulheres e é taradão, o Luffy parece mais um menino entrando na puberdade. Ele não tem malícia de nada. Um momento que o Oda demonstra a inocência do Luffy foi quando ele parou na Ilha das Amazonas, um lugar que só habita mulheres. Qualquer outro homem, no lugar do Luffy, morreria de felicidade por estar no paraíso que todo homem deseja. Inclusive, o Sanji morreu de inveja quando descobriu que seu capitão treinou numa ilha repleta de mulheres bonitas, enquanto ele parou na ilha da Pablo Vittar. Mas enfim, para começar, o Luffy fica pelado na piscina enquanto as meninas tiram os cogumelos de seu corpo. Até porque elas também eram inocentes e nunca tinham presenciado um homem de perto. Então elas agarram o negócio do Luffy pensando que era um cogumelo. Mano, olha que doideira e malícia do Oda. Se fosse o Sanji no lugar do Luffy, acho que ele morreria de sangramento nasal. E aí o Luffy é preso numa espécie de jaula e fica peladão enquanto as mulheres só ficam de olho nele. E ele é tão inocente que mostra a banana de borracha para as minas como se estivesse mostrando uma roupa. Mano, o Luffy é o protagonista mais doido que eu já vi. E se não bastasse isso, ele sem querer cai na banheira da Boa Hancock e vê a Imperatriz pelada. O cara cometeu um dos maiores crimes na Ilha das Amazonas e, como de costume, ele não demonstra nenhuma reação pervertida, como se fosse uma criança pura e inocente. Após um tempo, a Boa Hancock percebe que o Luffy é diferente da maioria dos homens e resolve fazer mais um teste com o garoto. Ela fica pelada na frente dele para ver sua reação. Mais uma vez, o Luffy faz a mesma cara de sempre e mostra que é um rapaz simples. 飯じゃねえな。おい、裸になってどうしたおめえ。相変わらず無礼な反応じゃ。 Eu também queria citar aqui que durante a trajetória até a prisão de Pell Down, a Boa Hancock, já muito apaixonada pelo Luffy, começa a criar várias fantasias de amor com seu futuro marido. Mano, eu acho essas cenas muito engraçadas porque a gente vê o Luffy de um jeito que nunca veremos no mundo real. Pô, o Luffy de terno no altar pedindo a Hancock em casamento é bizarro. Realmente, esse tipo de coisa não combina com o Piece. Até o momento atual da história, a única personagem que demonstrou um interesse amoroso intenso e real com Luffy foi a Imperatriz. Tem outras mulheres que gostam muito do Luffy, mas não demonstraram querer um futuro com o Chapéu de Palha. Por exemplo, a Nikorobe é muito grata por tudo que o Luffy fez por ela. É como se fosse um irmão que ela nunca teve, só que a diferença de idade aqui é grande. Enquanto o Luffy era apenas um rapaz, a Nikorobe já era uma mulher adulta e vivida. Existe uma diferença de 11 anos de idade, então podemos descartar a arqueóloga do bando como a futura esposa do Chapéu de Palha. 私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだそっか。そりゃしょうがねえな。いいぞ。
a princesa Vivi de Alabasta é uma forte candidata, porque ela criou um laço forte com o Luffy, ela tem quase a mesma idade dele, ela não é oficialmente um membro do bando, então a regra do Oda de não criar laço entre o Chapa de Palha é ignorada aqui, e o Luffy gosta muito dela e até pensou em dar meia volta no mundo só para reencontrar a princesa, porém o Zoro o aconselhou a deixar ela resolver esse BO sozinho. E bom, sobre as outras mulheres que o Luffy encontrou em One Piece, eu vou pular a maioria, porque definitivamente é quase impossível dele acabar casando com essas mulheres, como por exemplo a princesa Shirahoshi, que é uma sereia gigante, então não tem nem como o Luffy fazer um lufinho com ela, a conta não bate. Tem também a princesa Rebecca Dressrosa, bom, ela também é uma escolha interessante e o Luffy a ajudou muito no passado, porém não é uma personagem que eu acredito que vai retornar em One Piece para um papel tão importante. Para ser a mulher do protagonista, precisa ser alguém tão relevante quanto o Chapéu de Palha. Ah, você é a garota de agora há pouco. Quem é mesmo? Quem eu sou? Eu sou a ladra de tesouros piratas. Me chamo Nami. Escuta, quer se juntar a mim? Não, moça, eu não tenho nenhum motivo pra andar com você. E agora chegamos na mulher que depois da Boa Hancock é a mais cogitada para ser a rainha do Rei dos Piratas, a ladra e navegadora Nami. Ela foi a primeira mulher que o Luffy teve um primeiro contato afetivo em One Piece. Tudo bem que o Oda abomina a ideia de um membro do bando se relacionar com outro. Ele considera o Chapéu de Palha uma família. É como se todo mundo ali fosse irmãos. Então não faz muito sentido, né, o Luffy se casar com a Nami. Mas ainda assim, eu considero ela a mulher que o Luffy tem um vínculo afetivo mais forte em One Piece. Ela foi a única pessoa da obra que o Luffy confiou o Chapéu de Palha. Essa cena é a prova da confiança que o Luffy tem na Nami. Luffy, me ajuda. E também no arco da Alabasta, quando o Bochan se transforma na Nami e fica pelada, o Luffy, pela primeira vez em One Piece, demonstrou estar seduzido por uma mulher. E a Nami foi a única que conseguiu esse feito. Porém o Oda já explicou que isso só aconteceu porque o Soap estava por perto. E aí o Luffy, quando tá perto do Soap, ele meio que vira um moleque. A Boa Hancock também é uma mulher que combina com o Luffy. Ela é a Imperatriz Pirata, enquanto o Luffy vai se tornar o Rei dos Piratas. Bom, existem dois caminhos para o final de Luffy em One Piece. Ou ele segue a vida sozinho, sem criar nenhum laço afetivo com nenhuma mulher, ou ele vai acabar na Ilha das Amazonas com a Boa Hancock e aí viver o resto de sua vida feliz com ela. Bom, tem essas duas mulheres, né? Qual você acha que combina mais com o Luffy? A Vivi, a Boa Hancock ou a Nami? Comenta aqui embaixo a sua opinião, beleza? E 一人10万ベリーよ。違うわ。